Dando continuidade, veremos a quarta parte da videoaula de número 006, que trata sobre a unidade de tratamento de água. Vamos mostrar agora uma sequência de fotos que foi resultado de uma das visitas que eu fazia semestralmente com as turmas de estudante que eu ensinava a disciplina de abastecimento de água. A estação de tratamento aqui de João Pessoa, a maior, né, que atende a maior parte da área da Grande João Pessoa. Então, fiquei com essa sequência aí de fotos que ilustra bem o que a gente viu até agora sobre uma estação de tratamento completa, convencional, clássica, né? Que é das mais usadas em sistemas de abastecimento de água, né? E que vai apresentar todas aquelas unidades que a gente viu, estudou, como mistura rápida, etc. Então, essa imagem mostra a chegada da água bruta, né, na câmara de chegada da estação de tratamento. Então, essa tubulação tem 1,20 m de diâmetro, e ela foi projetada duplicada, né, já tem a outra entrada aqui esperando, que por sinal já está executada hoje, né? Essa foto aqui, essa imagem já é de, acho que de 2005, 2004, por aí. Então, é a chegada da água bruta na estação de tratamento. Aqui é a entrada da água bruta naquela câmara, como a gente estava falando, né? Logo em seguida aqui vai aparecer a mistura rápida, que nessa estação de tratamento é feita numa área de muita agitação, turbulência, de um canal convertedor na entrada logo aqui da estação de tratamento. É uma mistura hidráulica, né? Essa imagem é da área de depósito de produtos químicos. No caso, hoje, já há algum tempo, a cal, estocagem de cal, né? Para correção do pH e alcalinidade na entrada da água bruta. O sulfato de alumínio, que em princípio também foi utilizado como sulfato sólido, em sacos, assim, mas que atualmente é adquirido como sulfato líquido, né? Então ele vem em carreta e é descarregado nos depósitos de fibra de vidro, do lado externo aqui dessa área, e desses depósitos o sulfato líquido vem para os dosadores que vão ficar nessa outra área aqui anexa que a gente já vai mostrar, né? Aqui são os agitadores com preparação de solução de cal, né? A cal é adquirida, vem naqueles sacos, né, e é preparada uma solução, né, da cal com água, através desses agitadores mecânicos, né? E daí sai a tubulação com a quantidade, com a dosagem da solução de cal necessária para colocar lá na entrada da água bruta, logo antes do sulfato de alumínio, inclusive, né? Para poder adicionar alcalinidade, elevar o pH na entrada da água bruta, né? Então aqui está mostrando a preparação, os tanques de preparação da solução de cal. E esse dosador do sulfato de alumínio, que recebe o sulfato de alumínio líquido, lá dos tanques que estão na área externa, né? E mistura com água nesses dosadores, que tem um controle através de vertedor triangular e boia, e regulam uma certa dosagem da solução
de sulfato de alumínio, líquido no caso, com água, né? Então despeja nessa tubulação que vai levar essa dosagem para a entrada lá da água bruta também, colocando naquela região de grande agitação, de mistura rápida, que é aquela primeira unidade. Aqui está mostrando a região de muita turbulência, né? E a adição do sulfato de alumínio justamente nessa região, né? Que tem um vertedouro que está provocando essa agitação, né? Aqui tem uma vista melhor, né? Naquela câmara, aquele tanque de entrada, tem 2 canais, esse daqui está parado, está fechado, na época que ainda não tinha chegado a outra tubulação, né, de água bruta. Então funcionando esse lado aqui, o vertedor, a área de muita agitação e a adição do sulfato de alumínio aqui, ó, né, gotejando ao longo de toda a extensão do vertedor nessa zona de turbulência. A cal está sendo adicionada a partir dessa tubulação aqui, ó, a montante antes do sulfato. Bom, aqui é uma visão daquelas unidades de mistura lenta, ou floculação, né? Que no caso lá é mecanizada. Aqui está a série de floculadores, ó. Toda essa bateria aqui é de floculador, né? Com os motores, os agitadores lentos, né? Com velocidade regulada. Eles são dotados de regulagem de velocidade, com redutores de velocidade, né? Aqui já dá uma ideia, assim, nessa foto, da floculação, né? Mostra que aquela poeira, né, na água, são justamente os flocos sendo formados e desenvolvidos, né? Então a água recebeu lá, na mistura rápida, o sulfato de alumínio, reagiu, coagulou, e aqui na série de floculadores ou mistura lenta vão sendo desenvolvidos os flocos que vão passando de uma câmara para outra com gradientes variáveis, né? Para irem tendo oportunidade de choque com as partículas de impureza que a água tem e vão crescendo e adquirindo peso, até no fim dos floculadores a água floculada é encaminhada para os decantadores, que a gente vai ver ali em seguida, né? Para sedimentar esses flocos. Isso aqui é uma turma de alunos, né, do curso de engenharia ambiental, essa turma, né? Que aqui é o professor, né, que está falando. Bom, aqui é uma vista mais de perto de um tanque de floculação, né? Dá para ver aqui os flocos, né? A nuvem de poeira e flocos. Essa espuma é resíduo do sulfato de alumínio, né? Infelizmente esses produtos químicos não têm uma pureza absoluta, né? Difícil. Então ocorre, né, um certo nível de resíduo, mas admissível e que não causa, não interfere em maior, não provoca um maior problema aí no tratamento. Essa espuma vai, passa, né, e chega até, às vezes, o filtro, né, depende os operadores precisam estar atentos de quando, em vez de tirando, né, para reduzir problema lá no leite filtrante, né, de acelerar o processo de lavagem. Então, mas enfim, ali é o floculador, o agitador, o motor, né? E aqui é uma câmara de floculação. Aqui é uma vista já do decantador, né? Na área de saída do decantador, onde a gente são vários decantadores, né, do tipo, não é o decantador clássico, convencional, de fluxo horizontal, ele é acelerado, né, um decantador que usa essas placas inclinadas ou tubos
tubos inclinados, que não dá para ver aqui, né, que estão mergulhados aí dentro d'água, de grande profundidade, e que reduz as dimensões do tanque de decantação, mas funciona do mesmo jeito, né? A partícula, o floco, já com peso, vai decantando à medida que a água vai percorrendo o tanque de decantação. Quando chega nessa parte final, nesse trecho final, tem no lugar das calhas, né, como a gente viu, a calha de concreto, pode ser como aqui, ó, com essas tubulações perfuradas para coletar por cima, né, a água decantada. Então, a água decantada entra nesses furos e é coletada por essas tubulações e vai até o canal de água decantada, e a partir desse canal que circula nessa área aqui, ó, ele vem por aqui, a água decantada cai nesse canal, que vem e vai ser distribuída para os filtros que vão ficar nessa área ali, ó, que a gente vai ver em seguida, né? A bateria de filtros, tá? Filtro rápido de gravidade com leito filtrante de areia e antracito. Então está aqui outra vista dos decantadores, né? Com as tubulações de coleta de água decantada. Uma vista geral aí pega a maior parte. Outra vista dos decantadores, com a água coletada, decantada, que verte aqui, ó, para esse canal de água decantada, que por sua vez vai para os filtros. Tá? Tá entendido? Acredito que está bem, né, detalhado aí, fase por fase, as etapas dessa estação de tratamento do tipo convencional, completa, tá, né? Tem todas aquelas etapas de coagulação, floculação, decantação, filtração. Aqui são os filtros, né? Uma vista parcial dos filtros, ó, com aquela espuma já nesse dia aqui, ó, do sulfato de alumínio, chegando aqui até o filtro, né? Aqui está a bateria de filtros rápidos de gravidade, e ao longo dessa bateria de filtros fica essa galeria aqui chamada de galeria de manobra, o corredor de manobra, onde no interior dessa galeria ficam as mesas de comando que acionam as válvulas, as comportas durante o processo de lavagem, de filtro, conforme a gente vai observar, né? Então aqui é a galeria de comando, tá? Coberta e tal, os operadores aí no caso programam e executam essas operações de abrir e fechar comportas, que nesse caso aqui são de comando hidropneumático, né? Comando à distância a partir dessas mesas de comando. Os operadores não precisam vir abrir manualmente essas comportas, como a gente vai observar um pouco mais em seguida, né? E embaixo dessa galeria, desse corredor, né, embaixo, no nível do fundo dos filtros, isso aqui é profundo, né? Porque os filtros têm a camada d'água, tem a camada do leite filtrante, tem o pedregulho, o seixo, os drenos embaixo e o fundo falso, que fica sob o sistema de drenagem, né? E que recolhe a água filtrada e encaminha através de uma tubulação, para o reservatório de água tratada. Então essa tubulação lá sai no fundo dos filtros, né? Então já tem uma profundidade bem elevada. Assim como a da lavagem dos decantadores também, que sai no fundo dos decantadores, sob a laje de fundo dos decantadores. Pois bem, então essa galeria de comando, sob ela, embaixo dela, fica uma galeria de tubulações de água de lavagem, água filtrada, que recolhem a água dos filtros, encaminha para o reservatório de água tratada, outra tubulação que vem do reservatório elevado de água de lavagem dos filtros,
para a lavagem dos filtros, vem outra tubulação de grande diâmetro, porque a lavagem desses filtros, né, do leite filtrante, que fica sendo obstruído, né, à medida que vai filtrando a água decantada, então essa lavagem é feita de baixo para cima, em sentido inverso. Então ela vem de um reservatório elevado, situado aí, a gente vai mostrar, né, essa unidade, né, o reservatório de água tratada, que inverte o sentido, a água vem desse reservatório com uma certa pressão, né, promovida pela altura do reservatório, e vai entrar pelo fundo dos filtros, nesse fundo falso, atravessar o sistema de drenagem, né, no sentido inverso do que ocorre durante a filtração, atravessa o meio filtrante, a areia de baixo para cima, né, e é coletada em uma canaleta, ou em algumas canaletas de coleta de água de lavagem, né, e encaminhada para o esgoto. Isso a gente também vai observar aí. Né. Então, esse sistema de tubulações que faz essa inversão, né, de fluxo para lavagem de filtro e promove a coleta da água filtrada, ele está localizado sob essa galeria de comando aí, né, embaixo, tá? No nível lá do fundo dos filtros. Aqui é um aspecto do filtro, de um filtro, né, duplo, né? No caso esse tipo de filtro aqui tem vamos dizer, duas câmaras aqui, com leite filtrante, mas enfim, dá para observar bem aqui o processo de lavagem dos filtros, né, do leite filtrante. Essas duas comportas aqui, ó, que estão fechadas, né, essa do lado esquerdo e essa do lado direito, essas duas comportas que são manobradas, né, por essas válvulas com comando hidropneumático, como eu falei, né, estão aqui em cima. Tá? São comandadas a partir daquela galeria que a gente mostrou anteriormente, uma vista da área externa. Né? Então, quando vai lavar um filtro, fecha a entrada de água decantada, que vem por aquele canal, né, aqui atrás dessa parede. Então fecha essas comportas, para de entrar a água decantada, a água que tem aqui que está sendo filtrada vai baixando, né, passando pelo leite filtrante e baixando, até que chega a começar a descobrir aqui o leite filtrante, né, que está nessa hora, em geral, coberto de lodo, de floco que passou de um decantador e ficou retido aqui no leite filtrante, né? Que é a camada que a gente já começa a ver, né? Observar, ó, por aqui, apesar dessa espumazinha ainda de sulfato presente aqui. E essa comporta vai ser aberta quando a água de lavagem começar a subir por aqui, né? Atravessar o meio filtrante, revolvendo essa areia, levantando a sujeira que ela tinha retido, né, nos poros da areia. Então essa água suja levantada aqui vai cair através desses vertedouros, ó, dessas paredes vertentes, né, nessa calha central aqui no caso, né, a água de lavagem, grande vazão, grande velocidade, muita força. Essa água verte aqui, essa comporta abre, né, é aberta, essas permanecem fechadas. E aí essa água de lavagem é encaminhada para esse canal que fica embaixo de água decantada que está aqui por trás dessa parede, né? Esse canal aqui, a laje dele está aqui em cima, né? Acima, abaixo do fundo do canal de água decantada, tá?
Então esse aqui cai nesse canal aí mais profundo e vai para um destino adequado. No caso dessa estação de tratamento, tem umas lagoas de lodo, né? Duas lagoas com certa dimensão que retém essa água de lavagem dos decantadores por um bom período de tempo, até que o lodo sedimenta, né? E aí vai se promovendo a descarga da água novamente decantada, vamos dizer, das lagoas, né? E quando a lagoa, além de sofrer um processo também de evaporação, né? Essa água, que essa lavagem não não é feita com uma periodicidade nem com uma quantidade determinada, porque é função do tipo de, vamos dizer, do nível de turbidez que a água bruta tinha, né? Para gerar um maior volume de lodo, de obstrução, de floco, que vai obstruir aí o leito filtrante, né? Mas enfim, essa água é dada um destino adequado, né? Houve época, inclusive, de se procurar reusar essa água, né? Mas é preciso reservar, né? Porque essa lavagem desses filtros, dependendo da época do ano, pode ser diária, né? Então é um certo volume d'água que precisa ficar guardado para proporcionar uma vazão uniforme, né? Constante, razoável, para ser reintroduzida no início lá da estação de tratamento, se for o caso, né? Para reuso. Então tem que deixar decantar, né? Para retirar esse excesso de lodo e procurar reusar, bombeando de volta, porque ela sai numa cota baixa, né? Inferior aqui ao fundo do canal. Mas enfim, é só para salientar o cuidado que se deve ter com o destino final dessa água de lavagem, né? Que tem esse lodo formado por flocos que tem sulfato de alumínio, né? No caso, hidróxido de alumínio, e que não pode ser descartado de qualquer forma no meio ambiente. Precisa ter algum critério, né? Da mesma forma que os decantadores, a água de lavagem dos decantadores, que é feita com uma frequência muito menor, né? Mas que também tem o lodo, né? Formado pelos flocos que sedimentaram lá nos decantadores e que precisa também ter um cuidado para ser devolvido ao meio ambiente. Né? Mas então, aqui está mostrando, tem o filtro por dentro, né? As comportas de entrada de água decantada, a comporta de água de saída de lavagem, com as canaletas, o comando dessas comportas. Esse lodo desenvolvido nas paredes também é lavado. Na hora que o filtro está sendo lavado com a água reversa, né, ao mesmo tempo o operador ou os operadores promovem uma lavagem com jato de água, tem umas mangueiras instaladas aí ao redor da unidade, e que com pressão elevada, em que se faz também a lavagem dessas paredes, né, com jato d'água. Tá? A mesma coisa com os decantadores, quando faz a lavagem, o esgotamento de água de lodo dos decantadores. Aqui é uma outra vista da mesma instalação, do mesmo filtro, né? Apenas não foi, infelizmente, fotografado o momento da lavagem, a água vertendo, água suja, turva, muito turva, vertendo aqui, caindo nessa calha e indo embora lá para o esgoto, para a drenagem. Tá? Não foi feita essa imagem. Aqui são as tubulações que eu falei que ficam sob a laje do piso do corredor de manobra, né? Fica embaixo, no nível do fundo dos filtros.
Então aqui tem as tubulações de saída de água filtrada, tubulação de ar comprimido, né? Que essa lavagem desses filtros, ela é feita normalmente com água, que vem de um reservatório que a gente vai mostrar, de água tratada, né? Situado aí na área, mas também, nesse caso dessa estação de tratamento, com uma lavagem auxiliar com ar comprimido. Né? Então, os sopradores de ar, compressores e sopradores de ar instalados lá no anexo, bombeiam o ar comprimido que é introduzido na mesma tubulação da água de lavagem no fundo dos filtros. Então entra ar comprimido primeiro, que dá uma certa, vamos dizer, revolvida, né, no leito filtrante, de baixo para cima também, de mesma forma, né, entra pela parte de drenagem lá do fundo dos filtros, e em seguida a água, né, tratada, que também vem de baixo para cima pelo mesmo caminho. Tá? Então essas tubulações todas estão interligadas aqui embaixo, né, e vão promover essas operações. Né? Captam a água tratada na hora em que o filtro está funcionando normalmente, encaminha para o reservatório de água tratada e promovem a lavagem com água tratada também, né? Vindo em conta corrente e entrando pelo fundo do filtro junto com ar comprimido, que também é injetado na lavagem. Tá? Então aqui uma vista lateral assim, da bateria de filtros, né? Com o corredor de manobra, e se vendo lá ao fundo as instalações, as edificações de laboratório, né, que a gente vai falar também rapidamente, né, laboratório que faz o controle operacional da estação de tratamento, realizando rotineiramente análise da água bruta, para determinar dosagem de produto químico para ser adicionado, né? Faz análise da água decantada, da água tratada, da água filtrada, para avaliar, né, a eficiência, o comportamento, o desenvolvimento da estação de tratamento, determina as dosagens dos produtos químicos, como eu falei, né? Enfim, o laboratório é a estrutura que realiza o controle de qualidade da operação da estação de tratamento, né? Determina todos os parâmetros a serem utilizados, etc. Né? A estação de tratamento é operada sob a responsabilidade de um químico, aí no caso, né? Inclusive sob regime contínuo, né? Tem sempre, mesmo nos fins de semana, fica um químico, quando não presente aí na estação, mas em regime de plantão. Né? Então, e a gente vê também daqui, vai mostrar em foto, em imagem, né, uma outra estrutura que é a da área de desinfecção. Né? A gente vai falar. Então, lá ao fundo, estão essas estruturas complementares da estação de tratamento e fundamentais. Né? Aqui é a área onde ficam aqueles sopradores e compressores de ar, né, que injetam ar comprimido lá na lavagem dos filtros em conta corrente, e os que fazem a estrutura de comando das válvulas através de
instalações hidropneumáticas, né? Comando hidropneumática a partir de ar comprimido, desses compressores que não aparecem aqui completo, né? Mas aqui estão os sopradores de ar e os compressores, nessa área aqui, ó. Aqui já se tem uma vista um pouco melhor. E essa área rebaixada vai ter a instalação dos conjuntos motor-bomba de água tratada, que bombeiam uma parte da água tratada que está saindo da ETA, né, para o reservatório elevado de água tratada, que vai promover a lavagem dos filtros, né? É esse reservatório de água tratada, né, recebe água daquelas bombas que a gente mostrou agora, né, e promovem a lavagem da água, a lavagem dos filtros, né? A tubulação, o sistema de lavagem dos filtros. Então ele tem essa altura e capacidade que proporcionam a vazão e a pressão adequadas para vencer as perdas de carga ao longo da tubulação, conexão, peças especiais até o fundo dos filtros e atravessar, subir o filtro até atravessar o leito filtrante, o leito de areia, sem carregar a areia para o exterior, né, para o esgoto, né? Então ele apenas revolve a areia e é dimensionado em termos de pressão para não elevar a areia nos níveis da caia coletora de água filtrada, né? De água lavada, água de lavagem, né? Para a areia não ser perdida por esse meio, né? Então tem que calcular tudo isso, como eu falei, através de hidráulica, calculando as perdas de carga, né? As pressões disponíveis em cada trecho, até a altura da calha de coleta de água de lavagem, tá? Então está aqui. Essa é aquela estrutura que a gente viu parcialmente de lá, né? Que abriga os cilindros de cloro e dentro dessa sala aqui ficam os dosadores de cloro, né? Então essa é uma área que bem arejada, bem ventilada, tem que ser, deve ser, né? Que tem a estrutura de carrego, descarrego desse cilindro de cloro, cilindros grandes, né? De 1000 quilos, 1000 e poucos quilos, e que contém cloro gasoso, né? Ele fica liquefeito porque está sob pressão. Então, à medida que ele vai sendo usado, que vai saindo o cloro gasoso tirado da parte mais superior, ele vai se transformando em gás, né? Claro, e vai mantendo aquela pressão constante, né? E vai para os dosadores lá dentro, onde é misturado com água e vai formar a solução, né, que vai ser aplicada antes da entrada da água no reservatório de água tratada. Depois dos filtros, a tubulação vai levar a água lá para o reservatório de água tratada. Antes de entrar no reservatório, recebe a desinfecção com cloro, com essa solução de cloro devidamente determinada, né, dosada. E nesse reservatório tem um tempo de detenção justamente determinado pelo volume do reservatório, né, de água tratada, tá? Que é a estrutura de manobra, descarrego e tal, né? Aqui é uma vista do reservatório de água tratada, né? O reservatório tem essa primeira etapa está construído aqui, hoje já está a segunda também, tem 20 mil metros cúbicos de capacidade, né? Hoje tem 40 mil, que recebe água tratada. Ele está na meia encosta aqui já descendo, a gente está vendo a parte superior, é fechado, né? Que é água tratada, né? E daí ele desce por gravidade até lá, a cidade de João Pessoa e algumas cidades
da área metropolitana, né, para outras cidades lá próximas. Essa é a estação de tratamento de água de Gramame. Gramame porque o rio é o rio Gramame, né, e que tem essa capacidade, né. Então aqui as normas se referem finalmente a essas estruturas complementares que a gente já se referiu, né? Casa de química, né? Que é onde se estoca os produtos químicos, onde se preparam as soluções para dosar, né? E onde se instalam também os dosadores, os equipamentos que vão dosar as soluções, no caso aqui, cal e sulfato de alumínio, que vão ser aplicadas lá na água. O laboratório, outra estrutura fundamental, né? Também a gente já se referiu. Né? A área mínima do laboratório deve ter tantos metros quadrados, tal capacidade, e assim por diante, né? A norma dá uma orientação boa da importância, da necessidade, das dimensões que esse laboratório deve ter, inclusive equipado, né, com equipamentos para realizar ensaios laboratoriais de vários tipos, para determinação de todas as características da água bruta e da água tratada, né, de acordo com o padrão de potabilidade, comparar. Então, o laboratório é uma estrutura fundamental. E, finalmente, os itens de segurança, né, que a gente nessa norma só pegou esse primeiro introdução aqui, mas a norma transcreve mais recomendações sobre a questão de segurança nas estações de tratamento, né? Importantíssimo, tanto para o pessoal que trabalha naquele ambiente, né, sob vários aspectos, lidando com produtos químicos, alguns perigosos, como cloro gasoso, né? Carga e descarga de materiais e equipamentos, enfim, alturas, né? de acesso por escada, sujeita a acidentes, profundidades grandes, elevadas, comandos elétricos, né? Quadros elétricos de comando, cabos, etc. Então, uma série de itens que precisam ser observados com relação ao projeto e à operação dessas estações de tratamento de água, né? Então, a norma também relaciona isso com bastante cuidado, né? Equipamentos de proteção individual, equipamentos de EPIs, de proteção coletiva, os EPCs, enfim. O projeto deve observar todos esses aspectos. Bom, finalmente, a gente vai falar rapidamente sobre outros processos de tratamento, né, que são utilizados, tratamento de água, em alguns casos específicos, dependendo inclusive da qualidade da água bruta, né, do tipo da água bruta, das características da água bruta, do manancial que vai ser utilizado, da vazão que vai ser tratada, né, e, vamos dizer, de métodos específicos para determinados tipos de tratamento. Retirar, reduzir, por exemplo, a dureza de uma água bruta captada. Então, um tratamento direcionado especificamente para esse objetivo, né? Então, vamos falar um pouco sobre esses tratamentos, vamos dizer, alternativos ou complementares ou específicos, né? Porque o mais frequente, o mais usado ainda, para a maioria dos casos dos mananciais nossos, de superfície, contendo cor e turbidez elevadas, mais ou menos elevadas, é o tratamento convencional que a gente está
acabou de falar, né? Mas aquele conceito de pH a gente já falou, né? Não vou repetir, mas no caso, algumas águas, por exemplo, mesmo no final da estação de tratamento, né? A água tratada na estação de tratamento convencional, ela apresenta um pH, vamos dizer, muito baixo, né? Então é interessante elevar esse pH, até porque evita, reduz a condição de corrosividade dessa água, de agressividade dessa água, né, que vai passar aí em tubulações, muitas vezes de ferro, bombas, equipamentos, etc. Então se adiciona uma substância, no caso, na maioria das vezes, cal, né, após cloração, para elevar o pH, né, da água tratada, não para distribuir. Não por problema diretamente de saúde, mas problemas econômicos, etc. Né? Então, a gente colocou aí essa observação a respeito do pH. Outro comentário e outro aspecto importante, né? Até porque vai levar a um tipo de tratamento específico que ganha muita atenção atualmente, cada vez mais aplicado, né? E há uma tendência realmente de desenvolvimento maior, que é a questão da osmose reversa, né? Um tipo de tratamento, por exemplo, para dessalinização de água, né? Dessalinização até da água do mar. Se usa hoje no mundo todo, né? Vários países adotam essa tecnologia, que já não é tão nova, mas que atualmente ganha aspectos econômicos interessantes com o desenvolvimento da tecnologia de membrana, né, e caindo o custo, né, e se tornando cada vez mais utilizada, né? Inclusive aqui no Brasil tem muito uso desse processo, né, de osmose para dessalinizar água. Em geral, aqui no Brasil, a experiência é para pequenas vazões, né? Mas que já começam a despertar atenção para vazões de médio porte. A cidade de Fortaleza já está com um projeto em andamento para instalação de estação de tratamento com osmose, para complementar, né, o sistema atual, que é de água de superfície, lá, para fazer dessalinização de água do mar, implementando, né, o sistema atual. Enfim, né, existe já um desenvolvimento de tecnologia nesse sentido aqui no Brasil bastante praticado, né, já. Então, a osmose, o que é? Como é que ocorre esse fenômeno de osmose, né, na natureza com relação à água? As membranas semipermeáveis, exemplo, celofane, né, são permeáveis a pequenas moléculas e não a maiores. Ou são permeáveis a algumas moléculas e não a outras. São as membranas ditas semipermeáveis. Essas membranas, na natureza, por exemplo, são as que conformam as células dos seres vivos de uma maneira geral, né? As células dos tecidos humanos, por exemplo, e todos os tecidos vivos são contidas por uma membrana semipermeável, que deixa passar algumas moléculas que vão servir de nutrição, de nutriente para aquela célula, e outras não passam. Né? Elas são seletivas, essas membranas semipermeáveis. Né? Semipermeável, permeável para alguns, não para outros. Né? Essa o princípio. Né? Então, os seres vivos, as células dos seres vivos são
revestidas, né, por membranas semipermeáveis. Isso é em resumo, né, o sentido e o significado. Algumas, por exemplo, deixam passar água e não deixam passar sais dissolvidos. Alguns sais dissolvidos, né, que são moléculas muito pequenas, que não passam. Não é porque fica retido no poro da membrana, não. Né? É um outro fenômeno, né, que não vamos aqui pensar em discutir, né, em explicar. Né? Mas ela não atrai, né? A molécula que ela não deixa passar, não fica presa, não passa por ela sem tentar entrar, vamos dizer assim, né? na célula, passar pela membrana celular. Então, algumas deixam passar sais, outras deixam passar água e sais, mas não açúcar e assim por diante. Elas são seletivas, né? Fabricadas com colóide ou ferrocianeto de cobre, usadas em laboratório, né? Essas moléculas, ou essas membranas, são muito usadas para muitos processos em laboratório. Aqui é um exemplo bem esquemáticozinho, bem simplificado, para a gente entender essa questão da osmose, né? Então, nesse recipiente, né, contendo água pura, né, água com poucos sais, e essa tubulação, né, esse depósitozinho de vidro, né, tamponado aqui por uma membrana semipermeável, colocado dentro desse depósito com água, né, contendo no seu interior uma solução salina, né, dentro do tubo de vidro, fechado por essa membrana. Né? O que acontece, o fenômeno da osmose, é que essa água vai subir no interior desse tubo de vidro aqui, ó, até uma certa altura. Essa altura é denominada de pressão osmótica. Ela sobe como se o sal contido dentro dessa solução salina que está dentro do tubo atraísse a água pura para equilibrar a concentração de sais, né? Como fosse uma coisa desse tipo que acontece. Então, esse é um fenômeno da natureza, né? Que é a osmose, o que ocorre com muita frequência na natureza de uma maneira geral, né? Inclusive da nutrição das plantas, né? Deslocamento no interior, nos troncos de árvores altas, né? Dessa subida da seiva, né? Nutritiva, sem ter nenhum bombeamento, né? E essa árvore acontece nos vasos, né, lenhosos da árvore, a subida, né, que é uma combinação de alguns fenômenos, incluindo a osmose, né, que é esse deslocamento dessa água subindo. As membranas das células, como a gente falou, dos organismos e micro-organismos animais e vegetais são semipermeáveis. A membrana das células. Né? Então aqui um exemplo de uma célula, né, que tem uma certa concentração de sais no seu interior. Né? E se trata de um ser de água doce, um ser vivo que vive na água doce, né, no rio, que tem baixos níveis de sais. Né? Então, como essa célula revestida por uma membrana seletiva, né, há uma tendência para constante entrada de água na célula.
água doce para equilibrar aquela história que a gente falou, né? Essa concentração de sais interna com a externa, no meio externo. Então, esses animais de água doce, né? Os peixes de água doce, todos os outros, tem um mecanismo interno próprio, né? Específico, para expulsar sistematicamente o excesso de água que está entrando. Caso contrário, essa célula iria explodir, né? Iria estar entrando água constantemente para equilibrar essa concentração de sais, aí a célula iria explodir. Se coloca essa célula em um ambiente marinho, né, tirou do rio lá de água doce, colocou no mar, ela vai murchar e morrer também, né? Porque a concentração de sais do lado externo vai estar maior do que a no lado interno dela, né? E aí vai haver o fluxo de água, né, de dentro para fora da célula, ela vai murchar e morrer, né? São poucos os organismos com capacidade de regulação osmótica, né? A maioria não tem. Ou tem um mecanismo para viver como animal em água doce ou em água salgada. Mas se você pega um do ambiente e coloca no outro, vai haver aquele problema de uma forma ou de outra. A pressão osmótica, como a gente falou, é essa, H aqui, né? Se a gente bombear, né, com uma pressão maior do que a pressão osmótica, num caso desse, o que é que vai acontecer, né? Você vai ter uma pressão maior do que a pressão osmótica, então há o fluxo inverso da água, né? E os sais ficam retidos, porque não passa na membrana, que é seletiva para aquele tipo de molécula, né? Passa a água sob pressão, né? E novamente esses sais não ficam entupindo a membrana não, né? Eles são, vamos dizer, repelidos, vamos dizer assim, né, pela membrana. Então esse é o tratamento com osmose reversa. Reversa porque você vai bombear com uma pressão contrária, né, e maior do que a pressão osmótica. E aí a água, o fluxo vai ser no sentido oposto, tá? Então essa é a questão da osmose que a gente achou interessante falar, né? Porque é um tipo de tratamento usado hoje para dessalinizar a água do mar, né? Com essas membranas, né? Praticados inclusive aqui no Brasil, só que normalmente em pequenas dimensões, né? Vazões pequenas. Aqui no Nordeste mesmo, na área do semiárido, onde existe água salobra, né, com teor de sais elevados, na seca e água subterrânea, então foi usado, né, muito esse tipo de tratamento, né, de osmose reversa. Mas para produzir água, para ser distribuída em chafariz, né, em lata d'água, não no sistema de abastecimento como um todo, né? Mas já existem alguns sistemas, como deu o exemplo aí de Fortaleza, Fernando Noronha também tem um abastecimento lá com esse processo, né? Bom, então, além dessa questão da osmose, vamos falar rapidamente, bem rapidamente, sobre esses outros parâmetros, questões e situações, né? Alcalinidade e dureza das águas. A alcalinidade e a dureza a gente já falou, né? Especificamente o que era, quais os compostos que provocam, emprestam alcalinidade, né, na água,
o pH, o que é, a faixa de pH, a variação desse potencial hidrogênio iônico, a importância dele, né? A redução da dureza. A dureza, como a gente também já falou, né, ocorre a partir da presença de algumas substâncias na água, né, tipo carbonatos de cálcio, etc. A gente também já falou, já se referiu. E sais desse tipo, que não são retirados no processo normal de tratamento, né, naquele processo de tratamento. E em alguns casos, precisa ser reduzida esses teores de dureza. Por exemplo, se for água utilizada em caldeira, né, em certas indústrias, se for um teor acima do limite determinado pelo padrão de potabilidade, então se quiser usar aquela água com a dureza natural, né, na água bruta, acima do padrão, tem que aplicar um tratamento para reduzir aquela dureza, né? Então, o processo ou os processos de redução de dureza são basicamente de dois tipos, né? O processo químico, com cal e soda, e o processo iônico dos zeólitos ou permutitas. Esses zeólitos ou permutitas são silicatos complexos de sódio e alumínio que têm propriedade de trocar o sódio de sua composição por outros íons, como os de cálcio e magnésio, retendo esses elementos que causam a dureza, né? Isso é um tipo, esses zeólitos são também chamados de resina, né? Resinas iônicas. Então, a gente vai apresentar aqui algum detalhe, alguma imagem que tem esses processos, né? Controle de corrosão, que a gente também já se referiu. Essas imagens são de bombas dosadoras de produtos químicos, né, para dosar, seja cálcio, sulfato de alumínio, flúor, etc. Né? O flúor normalmente já tem equipamentos específicos, mas sulfato e cal, dependendo das vazões de dosagem, né? Essas bombas desse tipo, né? Bomba de pistão, bomba diafragma, são para pequenas dosagens, né? Grandes dosagens, em geral, já necessitam de equipamentos diferenciados. Bom, eu pulei aquela parte de flúor que a gente vai falar, mas para me referir a essa questão da troca iônica para redução de dureza e de outras substâncias com o mesmo processo, mudando o tipo de resina, né? Então, a troca iônica, isso aqui é um catálogo dessa empresa Biofibra, né, que eu peguei aí na internet, mas que mostra, né, o sistema de processo de troca iônica, que é muito utilizada. Além da redução de ferro, por exemplo, ferro complexado, manganês, reduz também dureza, sais de cálcio e magnésio, né, que a gente estava falando. Além de tratar a parte bacteriológica, produzindo água de excelente qualidade, né. Tem que escolher a resina específica para aquela substância que quer retirar, né? Então essa resina ela promove, através dessa troca iônica, né, a redução, no caso da dureza, troca os íons de cálcio e magnésio por íons de sódio fornecido pela resina. Depois que a resina cede todos os seus íons de sódio à água, deve-se inverter o processo, submetendo o leito de permutadores, né, o leito da resina, ao contato com uma solução concentrada de sal comum, cloreto de sódio, né, que ela cedeu o sódio. Ela ficou sem o sódio. Então, ela é regenerada, a resina, através da
da submissão da resina ao contato com a solução concentrada de sal para a sua regeneração, né? Em contato com a salmoura, com o sal, os zeólitos fazem nova troca iônica, retendo novamente o sódio e libertando cloretos de cálcio e de magnésio na água de lavagem, a qual é posta fora, né? Liberta os cloretos de cálcio e magnésio que ela reteve, né? Reduzindo a dureza. Então, esses materiais, essas substâncias são destinados, né, adequadamente através da água de lavagem, posta fora. A aplicação desse processo exige que a água a ser tratada seja limpa, né? Então, não pode ter uma água com turbidez para passar na resina, né? Já tem que ser uma água limpa, clarificada, etc., né? Isso acontece muito, por exemplo, em água subterrânea, né, que já é uma água bastante pura, né, mas pode ter, vamos dizer, um sal desse, ou carbonato e tal, e aí utiliza esse processo, reduz, né, a dureza, a redução de dureza pelo processo iônico, que é bastante usado, né. Então, a fluoretação é um tratamento da água recomendado e determinado pela legislação vigente, né? Então é preciso, na ocasião de elaboração de um projeto de uma estação de tratamento de água para abastecimento público, observar essa legislação em relação à dimensão da população, etc., né? Para aplicar esse processo, né, no caso de fluoretação, que apesar de ter algum nível ainda de polêmica, mas por conta de que tem que ser efetivo nos primeiros anos de vida, né, a partir de uma certa idade, segundo se fala, né, já não há mais interferência dessa substância na redução da cárie, mas se aplicado, como a FUNASA diz aqui, com exposição contínua, desde o nascimento, por um período de aproximadamente 10 anos de ingestão da dose ótima, né, naquela água, ele se torna um processo seguro, econômico e adequado para redução da incidência de cárie dental, né? A eficácia na redução da incidência de cárie dental, tá? Então, aqui está um kit, né? Exemplificado aqui pela FUNASA, no manual, para aplicação de flúor, né? A troca iônica, nós já nos referimos apenas aqui uma imagem de uma estação de tratamento, né? Normalmente com a resina contida nesses vasos que funcionam sob pressão, né? E essa imagem que eu achei importante para mostrar uma sequência, né, de unidades e processos de tratamento de água para aplicação em hemodiálise, ou seja, água que é utilizada em hemodiálise, né, aquele processo, né, de hemodiálise. Então tem que ser uma água de muito boa qualidade, né? Então, esse esquema da Anvisa, né, está publicado lá no site da Anvisa, da Agência de Vigilância Sanitária, mostra a sequência, como eu falei, ó, a água potável já, né, vai passar por um filtro múltiplo, né, tem várias camadas, em seguida
por um outro filtro com carvão ativado, em seguida por um abrandador, que é uma resina, um processo daquele de troca iônica para redução de dureza, especificamente, né? Cálcio, magnésio, basicamente, e ainda por um tratamento de osmose reversa. Que essa osmose reversa, como a gente também já explicou, né, com membrana seletiva, ela promove inclusive a redução quase total vamos dizer, de sais, né, no caso de salinização de água do mar, porque as moléculas dos sais de sódio, de cloreto de sódio, não passam nesse tipo de membrana, usado especificamente para isso. Né? Ela não, não é questão de entupir os poros da membrana, não. Ela não passa. Né? Ela é repelida, essas moléculas. Então, a osmose completa essa sequência de tratamento, ó. Então, a água sai com um nível de pureza aí já muito elevado, né? Assim mesmo, vai para um reservatório de água tratada e quando vai ser aplicada, né, nos pacientes submetidos à hemodiálise, ainda passa num processo de desinfecção com raio ultravioleta, né, e em seguida por um filtro microbiológico, né, ou seja, um filtro com capacidade de retenção de micro-organismos, né, para poder ser distribuída entre os pacientes da hemodiálise. Tá? Então, mostrei isso aqui porque, além de integrar a osmose reversa no tratamento, mostrando a importância, a capacidade desse tipo de tratamento, né, mostrou o que o tratamento de água pode fazer. Né? Quer dizer, na realidade, hoje, a tecnologia permite você reusar qualquer tipo de efluente líquido, né? Qualquer água, a mais contaminada, poluída, você pode submeter a uma sequência de tratamento, uma tecnologia para reusar em qualquer circunstância. Claro que à medida que você vai acrescentando, né, processos mais sofisticados de tratamento, o custo daquele sistema vai crescendo, é evidente. Né? Bom, aqui é repetindo a osmose reversa, porque é realmente um processo importante, né, que está cada vez mais em perspectiva de uso, devido a esse manancial, vamos dizer, disponível para a humanidade, que são os oceanos, né, com água salina, água salgada, e que esse método, esse processo resolve. Né? Então, a estação compacta de osmose é composta por membrana de fluxo transversal que agem como uma barreira física a todos os sais e moléculas orgânicas e inorgânicas dissolvidas em um solvente, geralmente na água, né? No caso da gente está tratando é dissolvida essas moléculas dissolvidas em água. Pode ser utilizada para dessalinização da água do mar. Como eu falei, já há uso no mundo, em vários países do mundo, né, já há muito tempo, da utilização de água do mar dessalinizada através desse processo. Né? Essa estação de tratamento exposta aqui foi retirada desse catálogo, dessa Alfens, né? Então eu coloquei porque disponibiliza lá na internet e não faz restrição à exposição. Não tem nenhum sentido aqui de propaganda, né? Mostrando porque é um tipo de estação de tratamento. Aqui na Paraíba, por exemplo, a Universidade Federal
de Campina Grande tem um núcleo que instala, adquire a membrana, que ainda é importada hoje aqui, e instala equipamentos de osmose, né? De pequeno porte. Então, tem empresa aqui em Natal fornecendo estações de tratamento com osmose também, né? Com essa membrana. Então, é uma questão já bastante divulgada e utilizada. Tá? A remoção de ferro e manganês por oxidação catalítica, esse outro, vamos dizer, tipo de processo, usado em algumas indústrias, né? Mas só para mostrar que existe. A nanofiltração, que não apesar de ser a nanofiltração também usar membrana, mas é outro tipo de membrana, não é com o princípio de osmose, é com o princípio de porosidade mesmo, né? Retenção, mas também pode ser usada para retirada de determinadas substâncias, né, que estejam, ou reduzir, estejam acima do padrão. Né? A eletrodiálise também foi acrescentada aqui na sequência de slides como mais um processo, mais um método usado para tratamento, né, para redução de algumas substâncias nas águas, com aplicações específicas, né, em alguns tipos de indústria e para algumas substâncias bastante particulares, né, tirada desse catálogo dessa outra empresa aqui, Suez. Né. Assim, concluímos a videoaula de número 006, que tratou sobre a unidade de tratamento de água. No próximo videoaula, de número 007, trataremos sobre a operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água. Muito obrigado.